Bom, estamos agora iniciando mais um episódio do Desconhecidos Podcast, um podcast que traz a mensagem que sucesso é ter um resultado feliz, sucesso é uma definição particular, e hoje a gente tem a honra de receber o Hayley, que é um grande sucesso, é um cara super carismático, ele assim, onde ele chega, ele alegra as pessoas, porque sério, o Hayley tem um coração gigante, e tem uma história inspiradora que quem está do lado dele ou quem escuta ele um pouquinho, com certeza vai crescer bastante. Seja muito bem-vindo, Hayley. Muito obrigado aí, eu me sinto lisonjeado, né? Eu falei, poxa, sou eu mesmo. Caramba. Muito obrigado por ter aceito o convite de conversar aqui com a gente hoje. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, que geralmente a gente abre o bate-papo. Quando você deita no travesseiro, o que faz você pensar que teve um dia de sucesso? Peraí, pode repetir a pergunta que na hora saiu meio cortada aqui, a internet já deu os seus sinais. Oi, tudo bem? Não, tudo bem. Quando você deita no travesseiro, o que te faz pensar que você teve um dia de sucesso? Quando eu deito no travesseiro, bem, acho que só o fato de ter uma oportunidade de ter um novo dia aí, né? Acho que significa que já foi um sucesso, assim, passar por mais um dia vivo aí, independente de qualquer situação que tenha ocorrido no dia, assim. Acho que é muito, muito normal da vida de cada pessoa ter dias bons e dias ruins, né? Também eu não sou aquela pessoa que a todo momento fala, ai, gente, gratidão, gratidão. Desculpa se você é assim, que é assim, mas olha, bem, eu sou ser humano, tá dias ruins, dias que eu tô mal, e tem dias que a gente tá que nem o Usain Bolt correndo 100 metros, tá assim, passando por cima de tudo quanto é desafio, entendeu? Eu fiz uma analogia, mas assim, é bem natural, tem dia que, né, a gente não tá tão legal, mas ter uma ciência que isso é passageiro, assim, então toda vez que eu vou deitar, independente do dia bom ou ruim, acho que eu vejo como né, cada dia que passa uma oportunidade, assim, de poder melhorar naquilo que às vezes eu não fui tão bem, né, eu sou uma pessoa que eu tenho uma autocrítica, uma autoanálise minha muito, muito forte, assim, então geralmente à noite é o dia do relatório. Não sei, sabe, eu chego no relatório que eu fico pensando em algumas coisas, falei, poxa, podia ter melhorado naquilo, ou tal coisa eu fiz, tal coisa legal, assim, tenho que continuar nesse caminho. Acho que é mais ou menos isso, assim, quando eu vou deitar, o que dá aquela visão geral, assim, sabe, de tudo que passou naquele dia em específico e afins. Sensacional. Quando você pensa nesse horário do relatório, geralmente você olha para quais principais pontos do seu dia? Não sei, saúde, trabalho, estudo, o que mais engloba o seu dia? Acho que depende do dia em si, né? Porque tem dia que o trampo é mais puxado, aí tem dia que, por exemplo, nem pega um domingo, assim, que a carga de trabalho já é bem menor, às vezes eu não trampo também no domingo, então tem dias que já fico mais com o pensamento um pouco mais aberto, assim, eu vejo umas músicas, penso em outras coisas bem aleatórias, assim, sabe? Tipo, coisa aleatória do dia a dia, então varia de dia para dia, meio da semana como é mais puxado, então tem aquela coisa de estudo, tem aquela coisa de trabalho, né, as pressões, assim, são outras, assim, dos afazeres, das coisas que tem que cumprir isso, tem que fazer isso, né, os prazos, né, e aí fica um pouco mais restrito a isso, em dias de semana, mas agora no fim de semana, ou em dias de folga, né, teoricamente de folga, assim, que a gente fala do trabalho, aí já fica um pouco mais solto, vamos dizer assim, para pensar em outras possibilidades, outras coisas, né, acho que são nesses momentos que eu consigo ativar mais aquela questão da criatividade, assim, sabe, que a gente começa a pensar até em algumas coisas que ocorreu na semana, mas de uma outra forma, entendeu? Que às vezes, vamos supor, pela questão do trabalho, tipo, passa, tipo, de um jeito, sabe, muito, nossa, eu tenho que fazer isso e acabou. Aí chega no fim de semana, foi, poxa, às vezes não tinha necessidade de fazer tal coisa, a gente ia ver com uma intensidade menor, assim.
como você lida com o dia ruim? Você falou, nem todos os dias são bons, nem todos os dias são ruins. Quando você tem um dia que não é tão bom, como você lida com ele? Então, ultimamente eu venho até tentando trabalhar um pouco nisso, né? Porque eu acho que até em relação a esse Armagedon que o mundo viveu da pandemia, assim, né? O acúmulo de dias intensos, de dias pesados, de dias ruins foram, acho que não só para mim, mas para várias pessoas, assim, veio com intensidade muito forte. E eu estava até vendo algumas coisas sobre inteligência emocional, essas coisas de o quanto internamente, assim, tipo, eu não sou nenhum tipo de neurocientista, nenhuma coisa assim, pelo amor de Deus, né? Pra quem estiver ouvindo aí, não tenho experiência nisso daí, não. Foi só leituras aleatórias, como eu disse, eu sou uma pessoa meio aleatória. E, assim, parece que o estímulo da raiva dentro da nossa cabeça, ele dura um tempo, sabe? Tipo, ele dura um tempo. Aí cabe a gente alimentar isso para isso se propagar ou não, né? E eu estava lendo algumas coisas sobre inteligência emocional, eu tenho tentado ter um cuidado em relação a isso para não alimentar tanto esses pensamentos e esses sentimentos, assim, às vezes no momento da raiva, assim, tipo, na hora da raiva, sabe? Quando bate. Eita, mas caiu a internet. Pra gente tá normal aqui. Caiu a internet. Você escuta a gente? Procurando rede. Você escuta a gente? Caiu a internet. Ele, a gente te escuta. Bom, é interessante que, segundo o convidado nosso que fala sobre a raiva, a energia da raiva e a intenção, como você pode transformar isso, né? Tipo, a raiva é necessária. Segundo o terceiro convidado. Eu acho que a frequência é aumentar, né? Aparecer isso com mais... Enfim, e ele já traz de um outro ponto de vista, né? Não só utilizando a raiva como energia, mas também analisando ela e como dissipar de outra forma. Isso eu não sabia, que a raiva o sentimento da raiva durava um período. Não sabia, mas imaginava, assim como todo sentimento, né? Até a felicidade mesmo, nenhum sentimento ele é duradouro, enfim, não vai ficar para sempre. A gente tem que aprender a lidar com qualquer sentimento, independente do tempo que vai durar. Sim. Voltou. Ouve a gente? Acho que agora voltou, deu uma piscada assim na internet, deu eu não sei se foi o meu, não sei o que aconteceu aqui, mas agora voltou, de volta. Boa, você estava falando da raiva, que ela tem um tempo para se dissipar. Sim. Assim, são leituras variadas, eu acho que tem um estudo bem aprofundado nisso daí, que eu também não tenho nenhum domínio sobre, né? Mas é meio que são vozes assim, né? Quando bate um sentimento muito intenso. Assim, né? Então, são coisas que, não vou falar também que é possível controlar, assim, mas dá pra gente pensar sobre, né? Dá pra gente pensar sobre isso e tem que ver uma forma de tentar trabalhar, né? Porque senão, às vezes, acaba entrando no descontrole, né? E o estresse, muitos tipos de doenças são ligados ao estresse, ainda mais nesses períodos ainda. Tipo, por exemplo, uma doença bem recorrente que tá rolando, assim, eu acho que com muitas pessoas, independente do gênero, é a alopecia areata, que é uma queda de cabelo, né? E é muito ligado à questão do estresse. Não foi nada direto, Felipe, assim, tá ligado? Mas é bem real isso, assim, sabe? E, tipo, não é nem aquela questão de pegar e raspar, assim, tipo, em alguns pontos da cabeça, sinceramente, cessa o crescimento de cabelo, assim, por um tempo indeterminado, e aí já tem todo um estudo capilar para isso. Mas é uma doença que ela tem uma conexão muito forte com essa questão, sabe? E essa doença meio que se retroalimenta, tem coisas, né? que... Sim. Porque, querendo ou não, a imagem, o fato de você estar perdendo o cabelo, querendo ou não, pode gerar mais estresse.
e aí o estresse Sim. alimenta essa doença, e aí continua caindo cabelo, enfim, é complicado. É bem complexo. Interessante você trazer o ponto da pandemia em relação a dias pesados, porque realmente no mundo inteiro já é complicado de lidar, e aqui no nosso país a gente sabe que a situação governamental é deplorável. Se a gente entrar nesse debate aqui, a gente vai ficar horas e horas falando, porque é triste ver o que o nosso governo faz em meio a uma situação que já é complicada. E, no geral, quando você olha para a pandemia, não digo no aspecto social, digo no aspecto Hayley. Como que foi a pandemia para você, em relação a tudo? Foi bem complicado também. Foi bem complicado porque a pandemia, acho que para além dessa questão física, a pandemia ela atinge as pessoas de diversas formas, não só física, assim, nessa questão de saúde, mas também afeta na questão mental, afeta nessa questão social, tipo, o distanciamento das pessoas, financeira, né? Para uma grande parte também financeira foi algo bem pesado, porque em relação a trabalhos, assim, as coisas ficaram bem complexas, assim, complicadas. Então, tipo, na minha situação particularmente, eu fui atingido bem num período de transição, que eu tinha acabado de colar grau na universidade, e poucos dias, não entrou nem semanas depois, já tinha entrado em lockdown, assim, e não deu tempo de fazer muita coisa, né? Então, me pegou bem no meio, assim, de uma bagunça, né? Acho que era um período também de transformação minha, assim, então eu fiquei meio perdido de início. Eu demorei um pouquinho para me encontrar, né? Como diria o Cartola, preciso me encontrar, demorei um pouco para me reencontrar. Hayley, como que foi essa passagem, né? Gostaria que você falasse um pouco quem era o Hayley há 10 anos atrás, quem é o Hayley hoje e o que mais você aprendeu nesse período. Olha, há 10 anos atrás, assim, eu acho que não só 10 anos, quanto desde aquela época, quanto hoje, acho que eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, assim, sabe? Eu acho que essa questão de sonho, assim, fez parte da minha vida e faz parte até hoje. Com o passar do tempo, a gente vai tentando evoluir, vai tentando aprender, seja com os acertos e principalmente com os erros, né? Porque errei bastante durante esse período, inúmeras vezes. Acho que essa questão de se reinventar também foi algo que aconteceu bastante na minha vida, em relação de encontrar uma diversidade, passar por um momento extremamente difícil, né? Geralmente uns contramovimentos que acontecem na nossa vida, título de exemplo, sei lá, quando eu estava querendo passar na universidade, queria ingressar, né, na universidade, e muita coisa acontecendo contra esse tipo de movimento, sabe, tipo, coisas querendo dar errado, e na hora eu, tipo, fiquei meio bravo, mas foi um período de reinvenção, assim, eu tive que pensar em modos e estratégias para contornar toda essa situação e alcançar o objetivo de alguma forma, né? Às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer, tipo, no momento não é nada fácil, né? Eu mesmo fiquei muito, sabe, tipo, desapontado, já me desapontei comigo mesmo várias vezes, assim, mas depois que aquilo tudo passou, eu também consegui enxergar algumas qualidades que, de início, na hora que o fator acontecia, eu não conseguia, eu não tinha muita força para conseguir enxergar. O tempo me mostrou muita coisa também, muitas qualidades que 10 anos atrás eu não conseguia enxergar. Para mim, eu não tinha nem capacidade de ter tais qualidades, e o tempo me mostrou isso. O tempo me mostrou que eu obtive essas. Eu tinha essa força, uma pessoa inteligente, e é isso. É mais ou menos isso. Você consegue especificar alguma coisa que vinha contra os seus objetivos? Que ficou um pouco abstrato. Era mais situações de vida mesmo. Assim, por exemplo, quando eu tava para fazer o vestibular, na época,
né, que foi esse período aí foi um dos períodos de transição que eu passei na minha vida. Tipo, a título de exemplo, eu trabalhava numa empresa, na Tivit, né, como atendente de telemarketing, e o meu horário era na madrugada, né, porque eu fazia um curso técnico de tarde, que era do RETEC, estava terminando o ensino médio, e eu fazia o curso em comunitário à noite, né, então, tipo, o meu horário era todo embolado, era tipo era uma carreta bitrem, assim, sabe? Era tudo embolado no outro, tipo, então eram as 2, 3 horas por dia, assim, de sono, e eu saía na madruga, e aí quando eu saí desse trampo, né, foi bem difícil essa questão financeira, e aí eu tive que escolher entre arrumar alguma coisa melhor, arrumar outro trampo que ia prender mais o meu horário, eu não ia conseguir estudar menos já do que eu mais estudava, e isso ia me afastar daquilo que era meu objetivo, né, então foram escolhas, tipo, duras, que eu tive que fazer na época, né, mas depois de um tempo, eu consegui enxergar que isso me ajudou bastante para aquilo que eu tinha como objetivo. E quanto tempo durou essas noites de sono de 2 e 3 horas? Quantos meses, mais ou menos? Acho que mais ou menos foram, do meu segundo pro terceiro ano, assim, praticamente foram bem intensos, assim, tipo, acho que foi coisa de um ano e um pouquinho, um ano e alguma coisa, porque eu fui passar, depois que eu tinha acabado o terceiro ano, eu passei na terceira chamada, na segunda ou terceira chamada da universidade. Aí já era mais ou menos assim, janeiro, fevereiro, era lá pro meio de março, sim, março, alguma coisa assim. Era março, segundo, alguma coisa assim. E aí foi bem intenso, né? Porque era uma pressão bem sinistra, assim. Uma autocobrança bem forte de não ter conseguido. E até quando eu vi meu nome na lista, eu fiquei bem surpreso, assim. Eu falei, nossa. E quantas vezes você pensou em desistir? Ou isso não era opção? Ah, inúmeras vezes. Várias e várias e várias vezes durante todo esse processo, né? Foram várias. Nossa. Eu não tenho nem como falar em questão de quantidade de números, que eu não vou ser hipócrita aqui para vocês, falar que, nossa, eu fui, né, eu fui uma pessoa, tipo, de power o tempo todo. Não, nossa, em muitos momentos eu pensei real, assim, eu falei, mano, vou chutar o balde de tudo mesmo e não aguento mais isso. Mas só que eu sou uma pessoa bem persistente, assim, sabe? Então, eu, mesmo sangrando, assim, eu me arrastei sangrando, eu falei, meu, eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar, mas eu vou chegar, mano. E aí, justamente quando eu passei, foi em outro período bem zoado, assim, porque eu passei né, eu nunca tinha ido pro Mato Grosso do Sul, não fazia nem ideia como é que era o estado, tipo, nunca tinha ido mesmo, sabe? E quando eu passei, eu tinha acabado de pegar, né, os dias, né, da rescisão lá que eu tava na empresa de telemarketing, e eu tinha passado esse dinheiro já aqui para a família, já para pagar algumas contas, e dias depois eu passei, ou seja, eu tinha passado zerado, sem grana, nem nada, assim, para viajar mais de 1.000 e tantos quilômetros, assim. Eu lembro que a passagem na época era uns 200 e poucos, beirando R$ 300 de ônibus, né? Era uns R$ 300 de ônibus por aí. E aí eu não tinha nada, mano. E aí eu fiquei pensando. Aí eu comprei um pacotinho de jujuba, daquele de bala, colocava na mochila quando eu ia pro técnico e vendia no busão, assim. Eu vendi no busão várias vezes, vendi pro pessoal do curso técnico. Eu lembro de um professor meu que me ajudou bastante em relação a isso, assim, ele me deu uma baita força nesse sentido financeiro, comprou várias jujubinhas minha, e aí eu saí daqui de São Paulo, comprei a passagem, com a mochila nas costas, um colchão inflável e uns 35, R$ 38 no bolso. E fui pro MS. E aí, quando você chegou lá, você estudou o quê? Pode repetir essa pergunta, por favor? Quando Que você chegou lá, você estudou o deu uma quê? cortadinha. Eu fiz Direito. Fiz a graduação de Direito lá. E aí, como foi? Porque, enfim, já foi um sacrifício sair daqui para ir para lá, por causa dessa questão financeira. E chegando lá, como que foi para se manter? Pra ser sincero, assim, é muita coisa.
como é que eu saí daqui, o que que eu pensei quando eu saí daqui, o que que eu pensei, porque eu saí daqui na pendura, né, saí daqui com pouquíssima grana, saí com 30 e poucos reais, pra mudar de estado, assim, tipo, super loucura mesmo, depois eu passo a ver o que eu tava fazendo, mas enfim, eu só fui. Chegando lá, o que que eu tinha em mente? Eu falei, poxa, chegando lá vou conversar com o bibliotecário, porque eu falei, pô, né, universidade assim, deve ter uma biblioteca espação, vou ver se ele deixa eu esticar meu colchão inflável lá no cantinho da biblioteca lá e fico lá, porque dinheiro pra alugar casa não rola, assim, eu não tenho grana pra alugar casa, essas coisas, né, então vou ver se eu consigo arrumar algum trabalho, né, e foi isso, aí eu fui pra lá, né, fui pra lá e, tipo, tinha aqueles grupos no Facebook, né, lá da universidade, eu falei com o bibliotecário, mas eu não tinha falado do meu plano de dormir na biblioteca, só falei quando eu cheguei lá. Na hora ele deu um susto e falou, que você tá ficando louco, vai dormir na biblioteca, tá doido? Não, tem alguma coisa pra você ficar uns dias, assim. Mas eu falei, não, pô, fico ali no cantinho. Ele falou, não, mas não é assim, não. Aí eu fiquei na República um tempo lá e depois consegui arrumar uns trabalhos. Trabalhei na feira, trabalhei no mercado, fui caseiro de casa, ixi, fiz um monte de trampo lá. E aí eu fui onde eu consegui arrumar um dinheirinho, até eu consegui entrar na República, eu consegui pegar uma bolsa da universidade como pesquisador, né, fiz iniciação científica, aí eu consegui me ajeitar um pouco com relação a esses gastos, mas no início, assim, foi bem loucura mesmo, e em questão de universidade pública eu tinha outra realidade, né, no Sul, assim, sabe, então era uma outra coisa, a relação que as pessoas tinham com os alunos cotistas também era um outro tipo de coisa, né. Foram vivências, assim, tipo, acho que a universidade é bem isso, né, um universo de pessoas que vêm de mundos distintos, assim, sabe. Era eu que tinha vindo aqui da Baixada, eram outras pessoas, tinha gente do Amazonas, tinha gente do próprio estado, mas eram poucas pessoas, conheci gente da Bahia, Rio de Janeiro, nossa, interior de São Paulo, e enfim. Ele, eu acho que, assim, não posso deixar de tocar nesse assunto, que é a questão da diferença racial, principalmente que você, uma vez a gente conversando, você falou, a gente reclama de Rio de Janeiro e São Paulo, mas para dentro do Brasil é outro Brasil, né? Então, como que foi esse choque de realidade de você estar lá como aluno, como você falou, a relação entre cotista era diferente entre os alunos do estado, como que era esse tipo de relação e assim, quais desafios você teve que enfrentar que não estava além do esperado, além de sair de São Paulo com R$ 38, né, todos os perrengues financeiros que você já comentou. Bem, quando eu saí daqui, eu meio que fiquei pensando em tanta coisa em relação a essas questões, tipo, financeiras, o que eu ia fazer, que eu não tinha parado para pensar nesse quesito. Fazendo analogia, foi meio que eu peguei meu time e fui jogar fora sem saber que encontro eu ia jogar, sabe? Tipo, não sei nem que contra quem eu vou jogar, não sei aonde eu vou jogar, tipo, eu só fui, falei, vamos ter um jogo aí. E lá é outra cultura, né? É outro estado, eu encontrei muitas pessoas, muita gente de coração bom lá, né? Mas eu também encontrei muita gente que, né, não era tão legal assim, né? Vamos dizer, né? Então, quando eu saí daqui, eu acho que foi uma surpresa, foi um choque. Eu saí praticamente por inesperado. Assim, quando eu chegou lá, foi tudo aquilo que eu nem imaginava, sabe? Foi tudo aquilo que eu não imaginava de diversas formas. A cultura do lugar era outra, a mentalidade do lugar, das pessoas. Eu vim de uma realidade de São Paulo. Então, assim, você pegar São Paulo com outro estado, né, com um estado que tem uma questão de latifúndio bem forte, uma questão interiorana bem forte, por título de exemplo, a primeira cidade que eu morei lá, acho que tinha mais ou menos uns 30, 40 mil habitantes, né, então, poxa, se for comparar, no caso, com essa questão de uma cidade populosa, acerca da Baixada Santista, ou capital de São Paulo, não tem como, né. Isso foi evidente, foi uma diferença bem drástica, assim, então eu fiquei meio assustado na hora, falei, não sei o que tá acontecendo, mas seguimos. Teve alguma situação em relação a racismo que você lembre, assim, que tenha te marcado lá?
Você pode repetir? Na hora que você fez a pergunta, deu uma travada. Tem alguma relação, como você disse, que a diferença lá racial era algo bem acentuado, né? Como você falou. Teve alguma situação de racismo que você lembre que tenha te marcado? Que você tenha presenciado? Sim. Até eu vivenciei, né? Acho que para além de presencial, eu acabei vivenciando uma situação lá, onde eu acabei fazendo uma denúncia por uma situação que eu passei dentro da sala de aula, né? Isso na época foi algo que foi bem impactante, assim, para mim. Acho que foi um marco, assim, da minha graduação, porque tem uma graduação antes desse fato e depois desse fato, né? Acho que o que mais mudou foi a minha própria relação com as pessoas, depois de eu ter tomado essa atitude de ir lá e denunciar uma situação racista que eu vivenciei, né? Então, ainda mais no lugar que eu estava, né? Eu estava longe de tudo, longe da maioria das pessoas que eu conhecia, longe de família, de tudo, então acabou sendo uma escolha bem pesada, bem forte, assim. Acho que foi isso, assim. Acabei vivenciei uma situação lá. Eu não sei se judicialmente você pode contar, sem entrar em muitos detalhes, ou não sei se não se sente confortável também. Tá tranquilo, até que eu posso sim, a sala lá era umas 40 pessoas, a gente tem o costume de sempre sentar nessas universidades, assim, né, instituição pública, todo mundo sempre senta no seu lugar rotineiro, assim, sabe, nada, não fica nome escrito, mas, né, como não era muito rotativo o número de pessoas, então todo mundo sempre tinha o mesmo lugar, eu sempre sentava no mesmo lugar, assim. E aí teve um certo dia que eu cheguei um pouquinho atrasado, assim, e como eu sentava um pouco mais para frente, e a sala sempre lotava, eu corria de quando, né, chegasse atrasado, tipo, os lugares disponíveis estavam só no fundo. Mas nesse dia específico, lá bem na frente da sala, assim, né, bem do meio, que atrasava alguém sem... ele tava lá, né, e eu super estranhei, eu falei, nossa, caramba, mas tudo bem. Aí quando eu fui sentar na cadeira, tipo, tinha várias nazistas e uma caricatura de um macaco riscada a faca na minha carteira, né. E eu sendo um dos pouquíssimos alunos negros que tinham ali já no curso de Direito ali da universidade, né, e por outras situações, né, aí foi onde que eu fiz essa denúncia, aí fiz o boletim de ocorrência, e aí isso daí foi longa jornada jurídica também, isso daí também, mas foi um momento bem, bem difícil, na época, assim, que me impactou bastante em relação à negritude, em relação a todas essas coisas, assim. Como passar por essa situação influenciou na pessoa que você é hoje? Na época, particularmente, me faltou um pouco de estrutura psicológica, assim, sabe? Eu fiquei bem a par nesse sentido, porque foi algo que mexeu muito comigo, assim. Eu meio que não... assim, a gente nunca sabe quando isso pode acontecer, né? Então, eu meio que não esperava, né? Mas, enfim, aconteceu e isso mexeu bastante comigo. Assim, mexeu bastante. Acho que a forma que eu comecei a ver minha vivência no próprio local, assim, isso impactou demais a minha vida de forma geral. Então, eu comecei a fazer outras releituras acerca do lugar que eu estava ali, né, do espaço que eu estava ocupando, né, e eu comecei a ver a minha importância ali também dentro daquele espaço, né, o quanto que só de estar presente ali incomodava muitas pessoas, né, muita gente se incomodava com o simples fato da minha presença ali, né, então comecei a refletir sobre várias coisas a partir disso, né,
E foi que nem eu disse, né, no início, eu sou uma pessoa meio persistente, assim, em relação a esses contramovimentos, sabe? E estava acontecendo um contramovimento muito forte para mim deixar o curso, para me abandonar, no caso, a graduação. E eu fui nesse contramovimento, assim. Foi um período bem difícil mesmo, assim. Bem difícil, real, assim. Ele tá cravando bastante. Não sei se algo que a gente possa fazer. É que mas vocês conseguiram me ouvir? Sim, conseguimos te ouvir, mas dá umas travadas no meio da sua resposta. Deixa, agora eu também fiquei perdido agora. Desculpa, gente, é que tava muito forte aqui. Quando você traz essa questão da sua importância, né? Quando você se olha lá dentro da universidade passando por tudo isso, você realmente deixa de ser só mais um aluno para ser um representante social, né? Você sendo como um dos únicos negros ali, passando por diversas situações dessa, além da situação da classe monetária, da classe econômica, que você já teve que lutar para chegar lá e ainda ter que passar por isso para ter que se formar, você se torna um ícone ali dentro. E como isso te motivava ou te desmotivava no seu dia a dia? Porque tem gente que simplesmente, não preciso passar por isso, pega e desiste. E tem gente que pensa, como parece ter sido o seu caso, agora é responsabilidade minha fazer com que eles me aturem aqui, eu vou me formar e vou mostrar que aqui também é espaço de pobre, aqui também é espaço de negro, e independente do que fizerem, eu vou estar aqui lutando pelo meu espaço, pelo espaço de outros. Como que foi para você essa situação? Como que te motivou ou desmotivou de alguma forma? Então, né, a garganta deu até uma secada. Então, foi algo bem complexo, assim. Desde dos meus primeiros anos de universidade, eu comecei a fazer pesquisa em relação a essas coisas de negritude. Pesquisei por alguns anos essa questão do genocídio da juventude negra, né? E eu tava engraçado assim, né? Não é nem engraçado, mas o curioso que eu tava pesquisando coisas que eu quase tava virando a própria estatística do que eu tava pesquisando, né? Então eu sempre tomava cuidado nesse tipo de questão, assim, e eu refletia muito acerca disso daí, tudo que estava acontecendo. Acho que para além do pensamento de ser uma pessoa, tipo, dura, assim, sabe, dura na queda, eu também me preocupava muito pela questão de estar vivo, né? Mas eu acho que eu não digo nem essa questão de estar vivo no físico, né? Porque entrando até um pouquinho dentro do que eu pesquisava, em relação ao genocídio da juventude negra, a morte, ela é o último estágio ela é o último estágio do genocídio, né? Como diz o Abdias Nascimento, que ele é um escritor também, que para a população negra, e principalmente para os jovens, de forma ampla, né, em geral de periferia, sendo ele negro e tudo mais, o genocídio intelectual, aquele genocídio mental, eles te matam antes mesmo, né, de você de fato morrer, ou seja, há uma questão de você ser negado como indivíduo para a sociedade. Isso é uma primeira etapa, tipo, da sua morte de uma forma geral, né? Então, para além de continuar vivo fisicamente, eu estava tentando me manter vivo psicologicamente, né? Então, isso foi algo que eu tinha bem fixo comigo, eu levo isso daí até hoje, né? De estar vivo de ambas as formas, né? Não só fisicamente, eu estar respirando, mas intelectualmente também, né? De estar pensando, refletindo, de para além de estar sobrevivendo, de estar vivendo também, né? Existem essas diferenças entre viver e sobreviver, né? Então, acho que, não digo nem pela essa questão da academia, mas eu digo pela essa questão social, assim, a forma que a sociedade enxerga a maioria dos corpos negros, assim, né? A gente traz uma coisa de lá de trás, na época do período escravocrata, né? Onde uma das desculpas para todas as atrocidades era que uma pessoa negra ela era desprovida de alma, né? Então, tipo assim, já que esse é um indivíduo sem alma, podemos fazer o que quiser com ele.
né? Ou seja, essa questão identitária era podada desde desse período, assim. Eu usei muitas analogias, mas enfim, foi mais ou menos isso que eu pensava, assim, eu pensava comigo, eu não posso virar estatística aqui, né? Então, para além de pensar a forma que eu ia estar ali todo dia para estudar, vivo para estudar, eu também teria que estar com a cabeça boa, para além de estudar, ter notas boas, né, para conseguir produzir também nessa questão dentro ali da academia, como eu estava cursando na universidade, que é cobrado lá de dentro, né? E sobreviver dentro desse espaço também, né? Sobreviver dentro desse espaço para além do físico, assim, do mental. Mas o que no início, né, no primeiro ano que eu acabei passando por esse processo de racismo, assim, até eu conseguir encontrar esse caminho que eu falei para vocês aqui hoje, foi muitas noites de choro, muito ranger de dentes, assim, sabe? Sofri bastante para conseguir hoje, tipo, né, traçar essa estratégia, que eu via isso como uma estratégia de vida para ali, daquele local que eu estava inserido. Eu tinha que criar uma estratégia de vida para me manter vivo, né, de ambas as formas, e conseguir produzir, conseguir estar ali, ter minhas notas, né, e para conseguir se formar. Quando você traz esse ponto de que a morte é o último estágio do genocídio da negritude, né? Eu lembro de quando eu estava na UFPR, primeiro semestre ainda, tinha acabado de entrar no curso, e um cara que estudava comigo, ele falou que ele trouxe uma estatística de que as pessoas que entram por cota na universidade são as que têm as maiores porcentagens de abandono de curso. E isso era um argumento dele para eliminar as cotas, simplesmente, as cotas não funcionam porque as pessoas que mais abandonam o curso são as pessoas que entram pela cota. Mas a pessoa não se questionava o porquê que elas estavam saindo do curso. E aí entra muito nisso do que você falou, da morte intelectual, né? As pessoas são forçadas de alguma forma, independente desse como está sendo feito, né? Do como está sendo forçada a abandonar o curso, e aí entra no que você disse. Ela está morrendo antes, intelectualmente, para depois concluir todos os estágios do genocídio. Bem isso, né? Porque essa questão das cotas em si, tipo, a gente adentrou um espaço que não tivemos nenhum preparo, né? Mesma coisa assim, de eu pegar e falar assim, Felipe, hoje você vai sobreviver na selva, mas você falar, pô, né? Mas aí, com o que eu vou pra selva? Ó, vou te dar uma faca de cortar pão, você vai sem camisa e só de bermuda. E boa sorte para você. Entendeu? Foi mais ou menos isso. Eu já tinha todo isso. A universidade, principalmente a instituição pública, né? Ela já tem toda uma estrutura moldada, né? Para os povos e para as populações ali que estavam ocupando esse espaço há décadas. O povo negro dentro da universidade era um corpo estranho ali para quem estava ali. Né? Você entrava nos corredores assim e você contava as pessoas negras que estavam naquele espaço, que eram pouquíssimas. Né? Então, assim, era tudo diferente. Né? Era tudo diferente. Tudo diferente. E a gente não teve nenhum preparo para isso. A gente foi sem saber aquilo que estava esperando ali dentro. Então, assim, há casos e casos, há pessoas e pessoas. Tem pessoas que não, eu vou aguentar, eu vou resistir, mas tem gente que não resiste, mano. Tem gente que sucumbe no caminho. E não é trazendo a questão de falar, essa pessoa foi fraca, sabe? Tem gente que não aguenta, mano. Porque há momentos ali que seu psicológico vai ao extremo, assim, você testar acho que resistir, né, resistir a esses espaços, assim, é algo é um desafio puxado, é um desafio constante. Eu vejo a cota como uma forma refinada da carta de alforria, né, porque antigamente, quando os escravos foram libertos, foi da mesma forma, simplesmente deram a liberdade e não deram base para isso, não deram terra, não deram, enfim, nada. E aí, no momento que eles liberam a cota também, eu vejo da mesma forma, porque você não dá suporte para essa pessoa conseguir
se reinserir na sociedade, conseguir competitivamente fazer parte, né, do meio social. Porque simplesmente se a pessoa não tem como se manter, não tem como pagar uma faculdade, ela tem que recorrer à escola pública. Só que ela não consegue adentrar com facilidade porque ela tem que trabalhar para ajudar dentro de casa e estudar cansada, como você falou, 2, 3 horas ali por vários meses, por mais de um ano, para conseguir passar na faculdade, e aí quando passa, R$ 38 no bolso para se manter em outro estado, para conseguir estar lá estudando e ainda passar por uma situação, enfim, ridícula dessa, porque é extremamente baixo alguém fazer isso com outro ser humano. Enfim, a cota é só mais um sistema refinado da carta de alforria, porque eles não mexem na base, não estão dando educação para todo mundo lá de baixo, não estão dando o suporte mínimo à alimentação, enfim, para todo mundo conseguir estar na sociedade de igual para igual, né? Isso é verdade, né? Acho que essa questão da descaracterização, assim, da população negra já vem há muito tempo, né? A partir da colonização, assim, isso foi gradual a nível mundial, assim. Acho que desde o início, sabe? Desde o início, quando começaram todos esses processos, né? Por exemplo, algo me chamou a atenção quando você falou, né? Essa questão de escravos, né? Tipo, ninguém nasce como escravo, entendeu? Todas as pessoas nascem livres, sabe? Então, para você ver como foi um trabalho bem difundido esse da colonização, sabe? Os nossos antepassados, muita gente se refere a como escravos, mas são pessoas, sabe? São pessoas livres que foram escravizadas, né? Só para você ver como isso é tão forte e muito presente no dia a dia, assim, de uma forma geral. Então, você imagina a gente, pessoas, né, de diversas formas, de diversas partes desse país, no mesmo espaço, tendo que lidar com coisas minuciosas dessa forma, assim, sabe? Tendo que lidar com isso dia após dia. Era muita coisa que estava acontecendo, que acontecia comigo, assim, por estar dentro daquele espaço, mas eu não conseguia enxergar isso, não entendia, sabe, o porquê dos porquês, né? E aí, a partir de muita investigação, assim, muita autoindagação, a gente vai conseguindo pensar e refletir melhor sobre algumas coisas e conseguir chegar, né, tracejar alguns pontos aí. E depois... Pode falar, Sá. Não, é que... Pode falar, Felipe. Eu ia perguntar um pouco sobre... Ele falou de sonho, né? E ele teve que superar tanta coisa. E eu queria saber quais são suas principais referências, né? Seja na música, na vida, como pessoa. É muito importante porque no momento onde a gente está vivendo, como você falou, pô, tô passando, me indagando tanto, tô passando por tanta coisa que, assim, não tenho... tô me vendo como estatística aqui, então eu tenho que fugir dela. Onde você mira é uma válvula de escape para poder sobreviver. Sim, muito boa essa pergunta. Geralmente em situações assim a gente sempre procura olhar para cima, sabe? A gente sempre procura olhar para cima porque é da onde a gente vem e busca referência, mas lá, né, se tratando de pessoas assim em relação a leituras, eu sempre fui um fã, assim, do Malcolm, né, do Malcolm e do Martin, né, e eu acredito que eles trazem um equilíbrio bem interessante sobre estratégias, assim, sabe? Tem hora que a gente tem que se impor de uma maneira mais enérgica como o Malcolm, e tem hora que a gente tem que trabalhar com a frieza do Martin Luther King, assim. Então, eu acho que eu me pautei bastante nisso, de saber trabalhar esses momentos, assim, de ser enérgico no momento necessário e de ser frio, né, e fazer uma conta, assim, sabe, em alguns momentos, assim, porque não dava para ser toda hora um e nem toda hora o outro, né? Então, são duas pessoas que eu tenho como referência, assim. Uma outra referência que eu tenho também, isso aqui no Brasil, assim, são outras duas pessoas. Uma delas é uma juíza, a Sueli Carneiro,
e a outra é um juiz, e inclusive se formou nessa universidade que eu estudei, na mesma unidade, que é o Fábio Esteves, né? São duas pessoas também são duas pessoas pretas que venceram, né, aí com as suas adversidades, né, Sueli, mulher, diversas adversidades também, foram pessoas assim que eu olhava e, né, que eu olhava, não, que eu olho até hoje e acredito muito nas possibilidades, assim, de falar, ó, isso é possível, sabe, por mais que demore, independente do tempo, assim, existem possibilidades e é isso. Quando você terminou o seu curso, pegou o diploma na mão e lembrou de todas essas situações que passou, qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça quando você estava ali segurando o diploma? Ah, eu olhava para aquele pedaço de papel e eu pensava assim, quantas gotas de sangue e suor para conseguir pegar, tipo, uma hora passa um filme na cabeça de tudo que rolou, assim, de tudo, não só de todas as coisas ruins, mas de todas as coisas boas também, né? Coisas ruins e coisas boas que me transformaram para conseguir chegar naquela situação ali, conseguir pegar aquele diploma, né? Pessoas boas que eu conheci, pessoas que somaram muito na minha caminhada, outras pessoas que nem tanto, mas né, a vida me mostrou algumas coisas também. Tem aquela frase, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, eu aprendi algumas coisas pela dor também. Acho que no dia da colação de grau foi mais ou menos isso que passou na minha cabeça. Assim, foi um filme de muita coisa, muita situação que eu vivenciei ao longo desses foram 6 anos de graduação. Muito bom. Hayley, nesse momento de graduação também, não sei se já era antes ou depois, mas você tem um pé na música também, né? E aí, como que é a relação com a música, como que é a relação dessas válvulas de escape, que até no início você comentou, de sábado e domingo você tem um lado mais criativo. Então, qual o papel da música na sua vida? Então a música também ela entrou como uma das minhas estratégias de sobrevivência, assim, né? Essa questão da música também eu trabalhei eu trabalhei bastante no meu período de graduação, né? Porque eu vi essa questão de sobrevivência de forma ampla, assim, sabe? Então eu conheci pessoas lá que tocavam, tive amigos que tocavam, né? A gente um dia de conversa, vamos montar um grupo, tudo mais, montamos um grupinho de pagode ali, e eu acho que aquele grupo foi muito importante para mim, porque acho que o samba, né, o pagode trazem letras assim, por mais que eu vivenciava dias meio ruins assim, alguns dias bons, outros nem tantos, mas todas as letras que eu cantava ali eu tentava eu internalizava bastante aquilo, sabe? E eu acho que só da forma de reproduzir e colocar para fora, eu colocava aquilo de dentro para fora, né? Então, por um lado, isso me ajudava bastante, me aliviava bastante, internamente dizendo, né? E então a música ela teve um papel muito importante nisso também, para além de todas as lutas, de todas as tretas, assim, a música ela me transformou para uma pessoa melhor, assim, para essa questão cultural, tudo isso. Através da música também eu consegui várias vezes o sustento, né? Comprei muita mistura, assim, através dos trampos musicais que eu fazia na cidade. Acho que para além da grana, mas para toda a situação que eu Cortou um pouco. Cortou para você, Sá? Cortou. Gosto bastante, né? Voltou? Agora voltou. Você consegue repetir em relação a Voltou.
aos trampos musicais? Então, esses trabalhos musicais me ajudaram bastante de uma forma ampla, né, porque acho que para além da válvula de escape, que foi para mim, era uma estratégia de sobrevivência também, né, acho que colaborou muito para minha saúde mental ali, né. Então, por mais que eu, a maioria das vezes, vivia alguns dias que não eram tão bons assim, o samba, o pagode, tem letras bem bonitas, então toda vez que eu cantava, eu internalizava aquilo e colocava de dentro para fora, assim. Então, isso fazia muito bem para mim, né? Ajudava bastante a minha saúde mental, espairecia, né? E aquela dita frase, quem canta os males espanta, né? Então, eu já fazia aquele scan, assim, né? Fazia aquela limpeza e a cada pagodinho, assim, eu me ajudava bastante internamente, dizendo. Além de cantar e tocar, você compõe? Tocando, assumo que eu não tenho muito essa qualidade, entendeu? De tocar e cantar, assim, eu não disponho dessa soft skill ainda. Mas, assim, né? A gente vai tentando trabalhar. Por enquanto, eu sei só o canto ainda, mas eu já estudei um pouquinho essa questão dos instrumentos, mas só que cantar e tocar os dois ao mesmo tempo também é uma habilidade que é para poucos. Sim, é bem difícil. Eu tô tentando aprender a tocar pandeiro e já é difícil arranjar tempo para treinar, e quando treina também não é tão simples assim de sair tocando. Cantar eu nem me arrisco, porque nem minha mãe, nem mãe que mente para agradar o filho, até ela fala, moleque, não canta porque não é seu forte. E tocar e cantar realmente é muito difícil. Bem difícil. Quando passar aí a pandemia, vamos marcar de fazer um barulho e um pagode. Opa, vamos. E além do som, tem alguma outra coisa que você goste de fazer? Olha, tem música, né, como a gente... Mas acho que atividades culturais, de forma geral, assim. Dança também, eu acho muito bacana. Música, dança, assim, acho que atividades culturais de forma geral, teatro, eu acho bem bacana, mas eu nunca arrisquei por essas partes não, assim, sabe? Mas eu acho legal. Eu acho legal. Quando eu tinha oportunidade de ver o mundo antes do corona, né? Aí ou até quando eu podia, eu via alguma apresentação, alguma coisinha assim, eu acho bem legal. Outra coisa que eu acho legal também é sarau, assim, sabe? Recitar poesia, essas coisas, assim, eu acho bem legal. Sarau, batalha de rima. Ah, bem legal, eu gosto. Você se arriscaria? Se não fosse para escolher o direito, o que você faria? Se não fosse para seguir a carreira de advogado? Olha, é bem difícil, assim, sabe? Agora eu não sei se eu vou ter a resposta pronta, mas eu gosto de esportes de forma geral. Até, inclusive, antes da universidade eu cheguei a tentar jogar um futebol, ser jogador e tudo mais. Acabou não dando certo, assim, né? Mas eu não sei, cara. Eu não sei, assim. Não tenho uma resposta muito certa para te dar em relação a isso, não. Assim, eu deixo meio que em aberto, assim. Eu Famoso, seria. famoso sonho do jovem brasileiro, né? Tentar ser jogador de Nossa. futebol. Sim, sim. Acho que, sei lá, se tiver uma pesquisa, acho que a porcentagem é bem alta de todos os moleques que tentaram em algum momento ser jogador de futebol. Pode ter certeza que sim. Ele essa tentativa aí de jogar futebol, tem alguma lição que você carrega até hoje? Olha, acho que para além das lições tem até os hematomas, assim. Meu joelho, ele... Meu joelho, ele me mostra diariamente que, olha, infelizmente essa missão para você ficou meio comprometida, assim. Meu joelho, ele já não é tão mais feliz com o futebol, não. É a história, que você pode falar, eu quase fui jogador profissional,
Só que uma lesão me... Quase. Foi quase, eu fiquei no quase. Umas lesões, né? Tive bastante lesão aí, né? Mas aconteceram muitas lesões. E hoje você traz a atividade física para o seu dia a dia? Como que é a sua relação com o corpo, com o treino, essas coisas? Olha, eu gosto. Pedalar, assim, eu acho legal. Correr, eu já fiz atletismo já. Um pouquinho antes do meu joelho desistir de tudo, assim, deu tempo de fazer atletismo. Mas depois ele falou, ó, chega, não tô aguentando mais não. E isso te ajuda de alguma forma na produtividade? É bacana. Acho que é bacana, assim, eu gosto, sabe? Esporte, eu acho interessante. Até mesmo quando não dá pra praticar, às vezes eu sempre vejo um jogo assim na televisão, quando passa alguma coisa. Eu acho interessante. Depois de se formar, que enfim, só de conseguir o diploma já foi um baita sucesso, né? Ter entrado na universidade já foi um baita sucesso, depois se formar, um baita de um sucesso. Hoje, quando você visa no seu próximo sucesso, qual é o seu próximo objetivo? Meu próximo objetivo, bem, a curto prazo é essa questão do emprego, né? Eu penso essa questão do emprego aí, de arrumar uma oportunidade de trabalho. Acho que é a mais a curto prazo, assim, acho que é isso mesmo, de conseguir um emprego. Acho que a partir disso consigo estruturando as outras coisas, assim. E como tem sido a sua rotina para chegar nesse objetivo? Como você se organiza para conseguir o emprego? Cortou? Cortou. Como tem sido a sua rotina para chegar nesse objetivo? Essa questão de estudos são diários, né? Estudo é constante, é diário. Aí tem essa questão de currículo também, essas coisas. Eu vou me preparando, né? Vou preparando o terreno, né? Para quando a sementinha cair lá, que venha crescer, assim, sabe? Acho que é para além do desejo, assim. A gente tem que se preparar para, independente da situação, assim, né? Então, se eu tô desejando, né? Algo desse porte, eu tenho que me preparar para receber isso, para as coisas darem certo, né? Tem que criar a própria sorte, né? Porque não adianta aparecer a oportunidade se você não tiver preparado. É só uma oportunidade que qualquer um poderia ter. Mas aí a sorte é a gente que cria, né? Sim, bem isso. E hoje, quando você estuda o quê? Somente em relação dentro da sua área? Enfim, você gosta de diversos assuntos, mas você acaba focando mais em alguma coisa, né? Sim. Eu estudo matérias jurídicas, né? Tipo, em aberto. Recentemente inglês também, estudei bastante inglês, assim, tô no movimento de estudar bastante para dar uma melhorada no inglês, que é importante. Acho que é isso, assim, em aberto matérias jurídicas, né, amplo, direito administrativo, constitucional, de forma ampla e essa questão do inglês também, que eu tô dando uma atenção, assim. Tem alguma área de preferência dentro do direito que você prefira? Então, na minha graduação, acho que uma das matérias que eu mais gostei foi uma matéria bem atípica, assim, eu gostei de antropologia jurídica, né? Estudos das populações, dos povos, assim, sobre uma ótica do direito, assim, foi uma das matérias que eu mais gostei. E a outra foi ciência política e criminologia. Criminologia também gostei bastante. Muito massa esse lugar, essa visão da jurídica da antropologia, sabe? Porque nunca tinha ouvido falar, sabe? E sério, eu fiquei encantada só de conhecer. E aí você consegue explicar um pouco mais como funcionaria, o que é, quando surgiu. É que, assim, é uma carga de estudo bem densa, sabe? Mas trazendo de uma forma um pouco sintética, né? Acho que até com essa questão das populações, assim, vamos trazer, sei lá, na época de Roma, né? Então, esses locais
para uma organização governamental, vamos dizer assim, para aquela estrutura daquela época, né, tinha que ter um controle do povo, né, para algo legislado, entre outras palavras, algo escrito, para dizer aquilo que era, o que podia e o que não podia fazer, né, o famoso certo e errado, né. Então, por exemplo, nessa questão de, se você matar alguém, você vai receber uma pena X, né? Então, a estrutura da antropologia mostra como essa questão, né, jurisdicional foi sendo introduzida nos povos, né? Isso trazendo do período romano, aí foi passando ao longo dos anos aí por diversas legislações ao longo do mundo. Assim, traz mais ou menos esse estudo, né? Então, com isso, né, para você conseguir delimitar esse tipo de coisa, você tem que saber o costume de cada povo, né? Cada povo tem um costume diferente para delimitar aquilo o que é certo e o que é errado, né? Então, a legislação, ela tem que ser pautada dentro do costume de cada povo. Vamos, a título de exemplo, não teria como eu, em um lugar quente, só fazendo analogia bem esdrúxula, assim, mas não teria como eu ser um legislador num lugar quente, muito quente, colocar lá, é proibido usar casaco, né? Ou seja, ninguém vai usar casaco naquele lugar porque o lugar é muito quente, né? Então, o legislador, ele fez isso que ele não tem conhecimento cultural daquele local. Um outro exemplo, Belém do Pará costuma tem um certo momento do dia que sempre chove, sabe? Sempre chove. Vamos supor que tem uma audiência marcada para aquele horário, assim, é bem no período da tarde. Se eu não estou enganado, não sei se é por volta das 3 horas, mas é alguma coisa dentro desse horário. Aí uma pessoa, tipo, tava na rua, tinha uma audiência, ela falou, eu não estava preparado para chuva, eu não fui para audiência porque choveu. Mas ali em Belém, tipo, sempre chove nesse horário. Então, ou seja, a pessoa teria que ter ciência dessa característica cultural do local, entendeu? Então, assim, é uma forma um olhar jurídico acerca das culturas, né, dos povos, e trazendo isso para um sentido de legislativo, assim. Então, Paulo trazia algumas leis, algumas coisas desse sentido para cada povo, assim, ter seu norte, assim, né? E a sua ideia é se tornar um legislador ou apenas um aplicador dessa questão que você estuda? Olha, isso é algo assim que também eu tenho um pouco em aberto. Acho que o meio jurídico, ele é muito amplo, sabe? Ele é muito amplo. Eu penso no sentido de contribuição, assim. Acho que independente de onde eu estiver ou do cargo que eu ocupar, eu penso no sentido de contribuir a partir de alguma coisa, assim, a título de exemplo, uma instituição que eu acho saudosa, assim, eu tenho um respeito muito grande ao Ministério Público, né? Então, eu acho o papel do Ministério Público muito, muito interessante, assim, eu acho que seria um lugar que eu queria ter uma oportunidade, assim, tipo, por exemplo, de ver como funciona de forma prática, para além dos ditames teóricos, assim, né, porque, principalmente no Brasil, essa questão jurídica entre a teoria e a prática, assim, é algo que é um debate imenso, assim, sabe? A nossa Constituição, por exemplo, a nossa Constituição, ela na sua forma escrita, na sua forma de ler, ela é maravilhosa, ela é muito linda, né? Os ditames e os dizeres que estão ali são coisas assim, tipo, é bem bonito mesmo, mas só que, né, a prática, né, a efetividade de todas essas leis já é outro campo de debate, assim, a aplicabilidade delas também, né? Então, acho que o meio jurídico, ele é uma mistura disso, entre um pouco da teoria e um pouco da prática, né? Cada lugar é um lugar, né? Como diz, fazendo analogia com Racionais, cada lugar é um lugar, cada lugar é uma lei, né? Então, entre aspas, a gente pode pensar, mas a lei é uma só, né? Mas então essa questão de Brasil é algo que a gente debate bastante, assim. Tem um gap muito grande, né, entre o legislativo e a forma como ela é executada.
Sim, 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 sim. Né? Isso é um debate imenso, né? Porque, querendo ou não, a lei, ela tem lacunas, né? Então, aí que entra o papel dos advogados, assim, sabe? Se fosse tudo de uma forma assim, tá aquilo que está posto e pronto, né? O que seriam dos nossos advogados hoje em dia? Né? Então, ele está ali para, né, fazer uma sustentação, defender o direito de cada um, assim. E a gente não pode ficar, infelizmente, aqui o dia inteiro conversando. E tem uma pergunta que a gente gosta de fazer sempre para, enfim, se você pudesse deixar um legado para cada pessoa, qual legado seria? Nossa, essa foi forte. O meu fone até caiu. É questão de legado, cara. Eu ainda não refleti muito sobre essa perspectiva, assim, sabe? Porque eu ainda estou num processo ainda de avanços, assim, de estruturação minha mesmo de vida. Então eu nunca paro para refletir, ainda até hoje não parei para refletir nessa questão do que eu deixei para trás ou que eu posso representar para outras pessoas, assim. Mas eu pensando de uma forma rápida, eu acho que um legado que eu deixaria seria mais uma questão de persistência, assim. De uma forma geral, acho que o persistir de uma forma ampla, assim. Independente se a situação seja ruim, aquilo que alguém possa desejar ou possa conquistar. Acho que um lema que eu tenho pessoal, assim, que às vezes pode transparecer um pouco é esse sentido de persistência, de para além dos desejos, para além dos desejos, do desejo de uma vida melhor, para um desejo né, do que a gente possa desejar, a gente conseguir estruturar isso e materializar, né? E aos poucos e fazendo uma ponte para a realidade, assim, para o resultado final, colocando de bloquinho em bloquinho, né? Por mais que a gente olhe e fala, nossa, mas só tem isso para o castelo enorme que você quer fazer, mas ele está sendo construído, né? Uma hora, né, eu vou olhar e vou falar, era isso que eu queria e era isso que eu tanto construí ao longo desse tempo todo. O castelo só vai ficar pronto se a gente começar e continuar, né? Deu uma cortada na hora que você falou. O castelo só vai ficar pronto se a gente começar e continuar a construí-lo, né? Isso. É bem isso mesmo. Porque não adianta a gente só olhar para o sonho e ficar esperando, olhando para o castelo e não ir coletando as pedras no caminho e construindo parede por parede. Sim. Tem que E colocar a mão na questão, massa. tem que colocar a mão na massa, trabalhar bastante, entra aquela questão da persistência e insistência. Você até cita que ter nos seus estudos, enfim, nas suas autorreflexões, analisar diversas estratégias para conseguir chegar no seu objetivo. Que aí entra muito na questão da persistência, que é você tentar fazer a mesma coisa de formas diferentes, que é diferente da insistência, que ficar batendo a cabeça na parede sempre da mesma forma, vendo que não dá certo, e mesmo assim ficar insistindo naquilo. Sim. É bem isso mesmo. São estratégias, né? Acho que tudo que a gente for pensar assim, for desejar para alcançar, temos que pensar em estratégias e plano de ação. Né? É para além do apenas querer. Tipo, eu quero, mas como é que eu vou conseguir aquilo que eu quero, né? Então, isso exige uma estratégia, exige um plano, né? Vai ter horas que você ganha, ter horas que você perde, ter hora que você avança a casa, ter hora que você volta a casa, né? Mas quando se tem um plano, se tem uma estratégia traçada, aquilo se torna realidade, assim. Eu acho que é mais essa questão de tempo, né? O tempo,
ele é uma régua desigual, né? Cada um tem um tempo específico, assim. Sensacional, Hayley. Foi um prazer te receber. E aí, a gente utiliza esse espaço se você quiser divulgar suas redes sociais, né? Se quiser falar algo mais, fique à vontade. Seu grupo de pagode. Seu grupo de pagode. Seus vídeos, né? Já tá aí viralizando logo, logo. Eu coloco algumas coisas no Instagram, que é @HayleyCristóvão. Aí eu coloco tipo alguns vídeos assim que eu às vezes gravo. Essa questão do grupo de pagode eu também tô vendo aí se eu consigo alguma coisinha aí agora que eu tô aqui na Baixada. Mas estamos aí, né? Quem quiser ter um papo. O pandeiro já tem, hein? Aí, o pandeiro já tem. Qualquer dia vai sair um pagodinho aí. Assim espero. Hayley, muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar aqui suas histórias. Para mim é motivador. Agora eu tenho você também, enfim, como você citou mal, com o Martin Luther King como exemplos, agora eu também tenho você como exemplo, porque, enfim, essa persistência com certeza me deu muita força e vai dar muita força para as pessoas que ouvirem. Espero que as pessoas que ouçam consigam compreender que não é fácil chegar onde você chegou, não vai continuar sendo fácil chegar em novos lugares, e eu espero que isso dê muita força para todos que passem pela mesma situação e que para as pessoas que estejam no mesmo ambiente entendam que é difícil para todo mundo e principalmente para quem vem de baixo, né? E essas pessoas têm o dever ali, responsabilidade social, de simplesmente não atrapalharem se não puderem ajudar. E muito obrigado por compartilhar o seu tempo aqui conosco e foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu. Muito obrigado pela conversa aí também, né? E me sinto lisonjeado pelo convite também, fiquei surpreso. Falei, nossa. Mas é isso, qualquer coisa, tô por aí e vamos que vamos. É isso, muito obrigado, pessoal. Se inscrevam no canal, dê uma curtida aqui para ajudar o nosso trabalho. E sigam a gente na rede social, constantemente a gente está postando novos episódios, reflexões de performance, de produtividade, de sonhos, enfim. E sigam o Hayley também na rede social, principalmente se você gosta de um pagodinho. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, e esse foi mais um episódio do Desconhecidos Podcast.